noite, pessoal. Tudo bom? Espero que vocês estejam me ouvindo aí. Vamos falar com a Karina, pediatra. Só esperando ela entrar. Cadê? Aí, chamar. Oi, oi. Boa Boa noite, noite. lindona. Que prazer. Prazer foi meu estar aqui com É, você. a Correria para internet tem poder. essas coisas boas, né? Eu estou muito grata e muito feliz de poder ter te conhecido e trazer você aqui para o canal. Eu comecei esse canal há pouco tempo, tem 6 meses agora. Meu bebê tem 6 meses e ele é Eu o vi meu lá. quinto filho. E aí a gente tinha batido um papo poucas Mas você tem vezes, mais de né? um, né? Eu tenho, ele é o quinto. Ah, você tem mais de um. Eu queria ter muitos, assim. Não sei se vai dar tempo, porque eu tenho um só. Tem que correr. Eu comecei cedinho também. Eu comecei com 23, foi o meu primeiro filho. O Miguel hoje tem 9 anos. Nossa, que delícia. É muito bom, muito bom. Aí eu tive Maria, tive os gêmeos, mais um faleceu dos gêmeos. Nasceu Pegou prematuro? H1N1. Nasceu Não, prematuro N1. também. Ficaram um tempinho na UTI. Foi uma caminhadinha difícil com eles. E aí ficou só o Rui e agora eu tenho o Júnior. Mas é isso, estou muito feliz. Eu quero te conhecer melhor. Então, me fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho de pediatra e tudo, como foi sua formação, rapidinho. Uhum. Eu sou do interior, assim, me mudei para BH para fazer medicina, que na minha cidade na época não tinha faculdade de medicina. Me formei pela FMG e eu fiz Que medicina legal. para fazer pediatria. Eu sempre quis pediatria, sempre gostei de Ai, que criança, de sonho. trabalhar com criança. Então, eu Aham, fiz medicina para fazer pediatria, sempre falei. Tanto que meus sim. estágios durante a faculdade, tudo sempre foi. Tudo que eu podia escolher, eu escolhia dentro da pediatria. E aí acabei, me formei e logo depois já me iniciei na residência de pediatria que eu fiz no Hospital das Clínicas, que é Que vinculado ao legal. FMG também, né? Aham, E por lá fiquei, assim. Aí acabou que eu que passei em ótimo. concurso também e fui ficando e trabalho lá até hoje. Que legal. Eu não trabalho exatamente na maternidade, né? Com as Aham, recém-nascidinhos e com a sim. amamentação em si. Mas os meninos que Organina. têm alta da maternidade, quando tem qualquer intercorrência, seja de amamentação, seja alguma febre e tal, eles retornam no pronto atendimento, que é onde no setor que eu trabalho hoje, assim. Sim. Então a gente tem que saber orientar tudo isso também, né? E Aham, atender, acolher essas mamães que chegam com dúvida em relação à amamentação. E, na verdade, assim, para ser muito sincera, quando eu mais me aprofundei no assunto, e que estudei, que busquei informação, foi quando eu engravidei. aham, E aí eu busquei mais coisas, assim, não necessariamente da parte mais teórica da coisa, né? Assim, eu sim. fui me aprofundar na questão psicológica do amamentar, que eu acho que é o mais importante, Sim, né? Assim, da é mãe se verdade. preparar para esse momento, do que Aham, necessariamente saber técnica de pega. É importante, é sim, mas isso eu já sabia. sim. Então eu fui buscar outro tipo de conhecimento quando eu me vi no papel de mãe, né? Aham, E eu acho que eu me tornei uma pediatra maravilhoso. muito melhor depois disso, né? Que aí... Isso é uma coisa engraçada, porque assim, na maternidade, a gente tem todo aquele aparato, né, de pediatra, do fono, todo mundo tá ali, a enfermeira, obstetra, todo mundo tá ali, mas quando a gente sai dali, o negócio fica É, estranho, né? É é, difícil, porque ali você tem todo aquele suporte, mesmo que
um ou outro não saiba alguma coisinha ou chame um especialista para isso, você tem um suporte na maternidade, né? Agora em casa, aí é que o É. negócio complica. E você, como pediatra, eu acho que não só para a sua profissão, mas como mãe, igual você falou, trazer essas informações para você, eu acho que clareia muita coisa, né, na nossa mente de mãe. Então, qual seria hoje a sua ideia, assim, como pediatra, igual você falou, o que mudou na sua vida por ter buscado essas informações? Mudou principalmente em relação a acolher a mãe, sabe? Assim, antes eu Aham, era muito técnica. Eu acho que a mãe me sim, procurava e eu era muito técnica, explicava sobre pega, sobre o que fazer com o bebê, muito técnico, sabe? sim, Hoje é aham, mais humano, é mais assim, eu me coloco no papel da mãe porque eu sei o que ela tá passando, porque eu também passei por aquilo. E eu busco sim, muito mais, assim, acolher aquela mãe, entender os sentimentos dela, porque é muito mais do psicológico, a parte mais difícil da aham, amamentar não é a sim, técnica, não é a prática, né? aham, É, é a questão psicológica mesmo, de acolher os sentimentos você daquela tá mãe, bem, a aham, angústia que ela está sentindo. E hoje eu me sim, sinto muito mais apta a atender essa mãe, a acolher, entender o que ela está aham, passando, a aconselhar mesmo, assim, muito mais como uma amiga ali do que sim. como uma Eu acho que técnica. esse é o trabalho que eu tenho feito como consultora, porque, assim, a minha formação mesmo é arquitetura. Mas o ano passado eu comecei a falar um pouco sobre isso quando eu estava indo nas minhas consultas no postinho em alguns outros hospitais por aqui. Eu moro em Brasília. Uhum. E aí, mais especificamente no entorno de Brasília, eu moro no Valparaíso. E aí, uma enfermeira falou assim: Nossa, você falou tão bem sobre a amamentação, você não quer vir dar algumas palestras? A gente tem um curso de aleitamento materno. Se você quiser fazer também, eu te aconselho. Aí eu fui fazer o curso, e aí eu comecei o canal exatamente por isso, porque eu peguei esse embasamento, né? Eu não tenho essa parte técnica, né? Eu não fiz Aham. enfermagem, não fiz medicina, mas peguei essa parte da amamentação mesmo para falar para algumas mães e eu fiz algumas palestras e foi muito legal. Porque de fato é a mente da gente que faz a gente amamentar. Se você quiser amamentar, você vai, não importa a dor, não importa a pega, não importa nada, você vai fazer aquilo, né? Aham. Agora, se você não quer, se você está aí aberta a todas as opções que vão te dar, se você não tem um foco, a primeira dificuldade você vai desistir mesmo. Então, eu vejo que realmente é a nossa mente. Eu até estou terminando de criar um e-book com isso, a mente que amamenta. Porque eu acho extremamente importante a gente estar bem para esse momento e querer esse momento. Não é só ser mãe, não é só querer ter o neném, porque eu vejo muita gente falando sobre essa questão da depressão pós-parto, mas não entendendo que era um problema anterior, né? Não Uhum. entendendo que era talvez um medo dela ou uma falta de afeto dessa mãe em algum momento da vida. Então, eu acho que a amamentação é muito mais, a gente tem que dar um suporte mesmo para a mente dessa mãe, dessa mulher, porque senão não acontece. É. Assim como tudo na vida, né? Eu acho assim que Sim, tudo que a gente vai fazer na vida, se você não tiver focado naquilo, com a mente preparada, com o seu psicológico preparado para fazer e desejar profundamente, você não vai fazer aquilo, aham, né? é Então, verdade. e isso requer todo um preparo, não só da mãe, como do entorno dessa mãe também, né? Sim, aham. Então, todo esse apoio, né? Essa questão de você ter gente que quer que você amamente também, né? Porque tem gente que fala, seu leite não sustenta, você não vai dar conta, compra logo uma mamadeira, por que esse menino tá chorando? É, da Então, Bia. todas essas coisas, né, faz com que a gente repense a amamentação mesmo. E não é assim. Eu, graças que eu tive, tá até aí. A minha cunhada e a minha sogra, elas entraram na live e elas me ajudaram muito nesse primeiro momento de amamentar o Júnior. Porque apesar de todo o conhecimento de ser o quinto filho, quando eu saí da minha cesárea, eu estava muito cansada mesmo. E a minha mama já é flácida, né?
quinta amamentação, não tem cirurgia que aguente, né? E eu não tenho prótese nem nada. Então, a minha mama já é um pouco caída. Para fazer essa pega, eu estava cansada, eu falei, deixa ele mamar de qualquer jeito, daqui a pouco eu resolvo, a hora que eu estiver mais disposta. E ele pegou errado de primeira vez. E aí machucou muito o meu bico, porque ele pegou errado. Aí no segundo dia que eu fui já arrumando essa pega e conduzindo ele para uma pega correta. Mas já foi no segundo dia. E não desceu o leite de primeira vez, né? Logo nas primeiras horas. Então, ele macerou meu bico, de verdade. Foi assim um negócio que era dolorido. Mas como eu já passei por isso outras vezes e das outras foi muito mais difícil, então eu falei, não, tá tranquilo. E aí quando ele acertou a pega, eu falei, agora vai. E elas me ajudaram muito nisso. Então eu tive pessoas ao meu lado que me ajudavam a amamentar. Agora também já em outras vezes, em outras amamentações, tive pessoas que falavam, não, para que você vai passar por isso? Não precisa, né? E essa orientação do pediatra também foi, assim, excelente. Eu tive uma pediatra na maternidade que me ajudou demais. Ela estava lá, ela ia lá todos os dias, ela falava comigo, ela falava, tá tudo bem, é isso mesmo, vamos, arruma ou não arruma, ou tá bom ou não tá bom. Então, ter uma pessoa que você confia, não só sendo parente, mas também esse profissional, acho que é de suma importância. Igual você falou, saindo dessa área técnica, né? Uma pessoa que está ali, que se põe no seu lugar, faz toda a diferença. Faz Toda a diferença. Então, tem uma pergunta para te fazer, porque na maternidade, muitas vezes, quando a mãe não tem leite, elas já oferecem, né? Quando é maternidade pública, a gente ainda tem a sorte de ter um banco de leite e ser leite humano. Mas quando é privado, a gente sabe que é fórmula, né? Então, quando que introduzir a fórmula seria o ideal, assim? Ou se existe esse ideal? Teoricamente, assim, tem algumas contraindicações formais para o aleitamento materno. Por exemplo, a mãe que é HIV positivo e tudo mais. Sim. Fora isso, em relação à dificuldade de amamentar, de o leite não desceu e pega inadequada, o que a gente deve tentar fazer é corrigir esses erros do processo, né? Para retomar esse processo de amamentação e não oferecer uma fórmula de cara, né? Corrigir a pega, insistir. Por que ninguém oferece logo uma translactação, por exemplo? É uma dúvida, assim, que eu tenho. Ótima pergunta. Por exemplo, eu fiz translactação. Uhum. Porque no início eu tive uma dificuldade, o Pedro era extremamente sugador, eu não produzia e ele mamava, pedia mais. Eu fiz por um período e depois eu consegui tirar, né, a sondinha e tal. E ele ficou só no leite materno e o Pedro mama até hoje. Ele tá com 1 ano e meio. Ai, que maravilha. Tá com 1 ano e 6 meses. Vai fazer 1 ano e 7 agora, dia 5. Uhum. Então, assim, na verdade, eu acho que é toda uma desinformação, na verdade, uma falta de acolhimento. Às vezes, por exemplo, no SUS, mesmo que seja um hospital amigo da criança, né, que incentiva o aleitamento, às vezes é um volume tão grande de paciente que não dá para ter essa atenção. Eu tive assistência de uma consultora de aleitamento, mas não é todo mundo que tem a oportunidade de ter uma consultora que vai em casa. Sim, né? Infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas. Infelizmente. Mas eu acho que essa live, o fato da gente falar sobre o assunto, das pessoas buscarem informação, talvez uma mãe melhor informada, ela possa requerer. Mas eu não posso fazer a translactação, né? Sim, eu acho que é sempre ir pela educação, sabe? Sim, a gente esperar a partir da instituição pública ou... Vai ser mais devagar. Tem que partir da gente, de fato, né? Igual eu acho que é a maneira mais começo, fácil, assim, educar essas mães para que elas mesmo tenham essa informação e que elas busquem esse tipo. Porque no SUS tem muita gente que sabe fazer e que sabe informar. Mas às vezes ali na correria do dia a dia, com tanta paciente para atender, não é uma possibilidade, não é uma coisa que seja oferecida de cara, sabe? E mesmo em hospitais particulares, a gente sabe que o volume de atendimento é grande e tal. Sim, sim. E eu acho que grande parte dessa...
de oferecer a fórmula muito rápido é que as próprias mães, às vezes, têm essa sensação. Às vezes, elas nem sabem que pode fazer a translactação. E elas mesmas vão assim, ai, porque a gente fica programada, né? Assim, Sim. é uma loucura de hormônio e menino chorando e você não dorme. A cabeça da gente fica completamente assim. Eu deixei de ser pediatra naquele momento. Eu não era pediatra, eu era mãe. Sim. Não tem Então, como. não tem como, não tem como. Então, assim, se a mãe já está predisposta a aceitar uma fórmula assim de imediato, é Ela muito vai mais aceitar. fácil, ela vai aceitar. Qualquer profissional que passar ali, que não insistir muito ou que não explicar melhor as outras possibilidades, vai acabar indo para a fórmula, porque Sim. amamentar não é fácil. As pessoas conversam muito sobre parto, às vezes quem está grávida tem muito medo do parto, mas eu falo, gente, o parto é fichinha perto da amamentação. É fichinha. Amamentar é muito mais desafiador do que o parto em si. Porque o parto é uma coisa que vai acontecer um único dia, né? É difícil, mas é um momento. Agora, a amamentação, ela pode durar até além dos 2 anos, né? Então, é muito mais tempo, é muito mais desafiador, com certeza. Lógico, o desafio maior é justamente esse início, né? Depois... não, mas eu acho que passa por isso várias vezes. A gente tem vários inícios na amamentação. Por exemplo, agora no 6º mês, que começa a comer. Aí põe a boca, tira a boca, põe a boca, tira a boca, ele tem atenção em outras coisas. Então, você vai se cansando daquilo ali também, né? É normal. Mas quando a gente percebe não só os benefícios ali do início, né? Que a gente sabe que tem a questão toda do puerpério, que a gente sabe que amamentar vai voltar o útero para o lugar, e etc. Qual é o benefício que a gente tem, por exemplo, no 6º mês, né? Que começa ali a alimentação, a nutrição desse bebê. Então, os benefícios são gigantes ainda. E tem gente que fala que o leite já não funciona mais e está errado. Então, esse adapta, conhecimento... Né? Pois esse conhecimento que eu acho que é maravilhoso. Vai se adaptando à demanda, à idade, às necessidades do seu filho, enquanto ele vai crescendo. Assim, a natureza é linda, gente. É maravilhosa. Sim. Seu leite é perfeito para o seu filho. E eu vejo isso, assim, quanto mais natural a gente for nessa linha da amamentação, mais a gente consegue amamentar por mais tempo. Sem bico, sem concha, sem pomada, sem nada, assim. Eu até que já testei todas as pomadas, eu estou até para lançar um vídeo que eu comprei, tipo, umas 15 pomadas para fissura de peito, para fazer um vídeo, para mostrar, mas não adianta. Porque não é isso que resolve, sabe? É o bebê sugar, é o bebê mamar, é o próprio leite que vai funcionar ali. Então, enquanto não tiver esse conhecimento mesmo, essa mãe ela vai ter vários problemas, vários, não são poucos. Mas voltando a essa questão do leite, da fórmula, eu queria te fazer outra pergunta. Quando é que a gente realmente precisa de uma fórmula? Ou, sei lá, se essa mãe desistir da amamentação ali no 1º mês, como que ela começa a dar essa fórmula? Ou com o 1º mês ela ainda pode fazer translactação? Ainda pode fazer translactação. Mas caso precise da fórmula, não tem, né? A mãe não está disposta a fazer translactação, porque pode acontecer, está muito estressada, né? Enfim, a gente... Tem um cálculozinho que a gente faz para calcular o volume. Eu não sei se é essa a sua dúvida. Sim, exatamente. 30 ml por quilo. Seria a capacidade gástrica, capacidade do estômago do neném, né? Então, a gente pega o peso do neném, multiplica por 30 e daí esse volume em ml de fórmula, que eu ofereceria num primeiro momento. Mas pode ser que ele não mame tudo, pode ser que ele mame tudo e fique querendo mais. E aí, o que eu aconselho tem sempre que sobrar um pouquinho no final da mamadeira. Porque sempre sobra no peito também, né? Porque se estiver sobrando um pouquinho, é porque ele já mamou o que tinha que mamar, já está satisfeito. E se ele largou, é porque ele realmente não quer, né? Se ele mama tudo, a gente não sabe se ele mamou e já mamou tudo e com aquela quantidade satisfeita, ou se ele mamaria um pouquinho mais, se ele queria um pouquinho mais, só que não tinha, né? E não necessariamente ele vai chorar.
Então, a orientação é que sobe um pouquinho no fundo da mamadeira. Ah, mamou tudo? Na próxima, começa a dar um pouquinho a mais para, né, para que ele mame o tanto que ele acha que é necessário. Assim, como se fosse uma livre demanda, mas que é na mamadeira. Aham. Eu receitei não, porque eu nem posso receitar, mas enfim, eu orientei uma mãezinha de fazer 30 ml a cada meia hora, às vezes. Não é Uhum. sempre. Mas em vez de usar aquelas de 3 em 3 horas, faz um tantinho de meia em meia hora num período em que ele sente mais fome, por exemplo. Uhum. Porque aí não enche muito. Eu vejo muito bebê que toma fórmula, eles têm esse problema de refluxo, né? E isso eu acho que é pela quantidade de leite que vai ali numa barriguinha muito pequena. É pela quantidade, é pela composição, entendeu? Sim. Porque tem estudos recentes que consideram o leite materno um probiótico. Aham. E antigamente a gente achava que o leite era estéril, na verdade não. O leite tem Sim. bactérias, mas bactérias super importantes para formar a microbiota do intestino do neném. Aham. Então, por isso que geralmente o neném que mama no peito, o intestino funciona melhor, não tem constipação, né? E o bebê que migra para a fórmula, às vezes fica com o intestino preso e tal, justamente por essa Sim. questão, porque não ativa a microbiota do neném, né? Com Aham. as bactérias boas maternas que passam pelo leite. Sim. Então, tem toda essa questão também. Então, ótimo. É bom saber disso porque é novidade, inclusive. Teve muita coisa que surgiu esse mês, né? Que é o mês Aham. agora do Agosto Dourado. Dourar. Teve muitos estudos novos a respeito da composição do leite materno. E que a gente não sabia, né? E quando o Miguel nasceu, por exemplo, em 2011, eu não tinha muito pouca informação a respeito disso. E olha que era 2011, né? Então, muita coisa realmente mudou. Mudou, é. E outra coisa, essa questão, a gente sabe que alguns alimentos são mito, né? Que essa questão de cólica não é a mãe que leva a cólica para o bebê, muitas vezes a gente acha que é, né? Mas o que é esse alimento que faz um bebê ter cólica ou não ter cólica? Então, a cólica é uma imaturidade do intestino do neném. Não tem jeito. Tanto que a gente não tem uma solução para a cólica. A solução é esperar ele crescer. À medida que ele cresce, o intestino amadurece e a cólica se vai, né? Alguns Aham, precocemente, outros demoram um pouco mais, né? Ali, uns sim, por volta dos 3 meses para de ter cólica, outros vão até 4, 5. Já vi menino com 6 meses ainda ter cólica. Mas em relação à alimentação materna, isso é muito particular. Óbvio aham, que tem, assim, algumas mães relatam mais, né, frequentemente determinados alimentos dão cólica, mas isso é muito particular. O que eu oriento? A sua neném tem muita cólica? Começa a observar o dia que ele chorou mais, o que você comeu? Começa a aham, anotar, anotar. Ah, dia primeiro ele teve muita cólica, eu comi isso, 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 isso. Ah, dia 5 ele também teve, comi isso, isso, isso. Começa a observar no dia que ele teve mais cólica, se coincidiu em todos esses dias, é algum alimento específico que ela comeu, e aí passa a evitar. entendi. Quer dizer que não vai ter cólica se a mãe não comer? Não, é imaturidade do intestino. Ele Aham, vai ter, de qualquer forma. Mas se ela percebeu que aquele determinado alimento pro neném dela geralmente, no dia que ela comeu, ele teve mais cólica, evita aquele alimento e sim, pronto. Mas não tem um alimento, assim, específico e nem tem comprovação, assim. É mais aham, tentativa e erro mesmo, sabe? sim. E eu acho que é para qualquer pessoa, né? Mas a gente É qualquer sabe pessoa, que até tem pra gente algumas coisas mesmo. mais alergênicas, né? Outras que dão Sim. mais gases. Então, isso vai muito de cada um mesmo, de cada organismo. Eu, por exemplo, a Maria era um bebê bem magrinho. E ela mamava, era 100% peito, exclusivo. O Júlia já é bem gordinho e foi bem exclusivo peito também. Então, vai muito do organismo do bebê, da É. criança, né? Da mãe. É muito difícil a gente dizer exatamente o que comer ou o que não deixa, o que deixar de Não comer. tem uma fórmula mágica, né? Assim, ou Aham, algo que sirva para todas as mães. Não tem.
Sim, mas tem aqueles que a gente sabe que é para a saúde de todo mundo, na verdade, que é refrigerante, né? Essas Isso. coisas, É. quantidade de açúcar, quantidade de sal, óleo, gordura. Eu acho que tudo isso é muito influenciável. E tem gente que não vai ter condição também de ter uma alimentação ali 100% balanceada, nem que queira, né? Então é bem de olhar mesmo o que você pode, o que não pode, o que você tá, o que você pode melhorar nessa sua alimentação, né? Não vai ser assim da noite para o dia que eu vou mudar a minha alimentação 100%, agora eu não como mais isso porque estou amamentando. Também não tem isso, né? Exatamente. Outra pergunta. Agora, quando tem essa questão do bebê ganhar peso ou não ganhar peso, tem muito bebê que não ganha peso inicial ali e a mãe já desespera e fala, e agora, o que eu faço? É. Conta para mim. Então, o importante é não desesperar. Ah, seu neném tem um pediatra que está acompanhando? Calma, espera, vai no pediatra, vê o que ele vai falar. Cada neném tem sua curvinha de crescimento, não quer dizer que aquela curva que está ali no cartão, né? Que é Aham, aquilo ali que tem que sim, ser seguido. Pode ser que esteja acontecendo algum erro, por exemplo, na amamentação, ou de horário, ou de pega inadequada, ou que o neném tá ficando muito tempo ali, né, na sucção não nutritiva, sim. acaba gastando um pouco mais de energia e não tá fazendo a sucção nutritiva de uma forma adequada. Aham, Então, tudo isso tem que ser corrigido antes de apavorar e de recorrer a uma fórmula, por exemplo. Tem N sim, coisas que a gente tem que observar, corrigir antes de passar por uma fórmula, porque o leite materno é muito precioso para a gente de cara é. tentar uma outra alternativa, assim, Negligenciar sabe? ele, né? Exatamente. Então, assim, Eu calma, vejo consulta que seu tem muito pediatra. isso de pega errada. E aí o bebê se Muito, cansa, né? muito. A E maioria para. das pessoas, a maioria dos casos, fissura, que não consegue, né, amamentar, mastite e tal. A maioria é pega inadequada. A grande maioria, eu tô pra te falar que 90% é pega inadequado. Sim. E é o que faz o bebê mamar pouco, né? Porque também tem a questão de ficar trocando de mama. É outra coisa. Além da pega estar errada, ela oferece só aquele primeiro O leite, leite né? anterior, né? Que Sim, não tem então tanta aí não vai gordura. engordar, né? Não vai. Não vai encher também, não vai dormir, não vai. Um monte de coisa, não vai. O negócio é É não interessante apavorar, isso. corrigir o que tem que ser corrigido, continuar acompanhando esse peso. Se com tudo corrigido, a pega certinha, mamando bem, ele estiver perdendo peso, aí tem que investigar outras causas. Pode ser uma infecção urinária, por exemplo, que às vezes o neném não manifestou sintoma, entendeu? Então tem Aham, muita coisa para ser observado. Não existe leite fraco. Não é o leite. Uma sim, certeza que a não gente tem é. não é que o seu leite está fraco. Pode ser Aham, pega inadequada, pode ser que o neném esteja tendo algum outro problema de saúde, tem que ser corrigido, mas a solução definitivamente não é partir diretamente para a fórmula nesse primeiro percalço, assim, né? Assim, sim, não aham. ganhou peso, dessa vez foi o pediatra. Calma, vamos observar, E vamos ver se não tem ganhar peso, eu acho que não é o problema. Agora, não. perder peso, aí fica um pouco mais preocupante, né? Sim, Mas eu acho que não ganhar, manter um peso, não acho que é uma coisa tão relevante assim. mas depende também, a gente tem que explicar. Por exemplo, na primeira semana, o neném pode perder até 10% do peso de nascimento. Sim, Então, às vezes, a mãe. O peso de nascimento foi tal. E depois de 4, 5 dias, às vezes vai a algum lugar, pesa o neném e já fica apavorado porque perdeu tanto. Não, na verdade, o neném aham, nasce um pouco inchado mesmo. E aí, na primeira sim, semana ele tende a desinchar. Então, é normal na primeira semana perder um pouquinho, né? Então, por aham, isso que é importante esse acompanhamento com o pediatra bonitinho, que é o pediatra que vai orientar. Ah, essa perda tá normal? Não, essa perda tá além do esperado? O que, que a gente tem que sim, corrigir? O que, que não tem? O neném tem algum aham, outro sintoma? Ou tá ótimo, tá sugando forte, tá tudo bem e só não ganhou o tanto de peso que a gente esperava, sabe? aham.
E qual que é o ideal, assim? Quanto seria uma quantidade de gramas ideal para o bebê ir engordando gradativamente? Nesse início, 20 gramas, assim. É 20 gramas pouquinho, por né? É bem dia. É pouquinho. pouca coisa, é pouca coisa. É, que bom. Eu achei que era mais. Eu achei que era tipo Não, uns 50, assim. não, 20 20 gramas gramas por eu acho dia. É. maravilhoso. Então, se ele perder esses 10% inicial, ele pode chegar até a perder 1 quilo do peso que ele ganhou, que ele nasceu. Ou Não, dez meio por quilo. cento do peso de nascimento. Ah, do peso de nascimento. Então, ele pode É, chegar, se ele nasceu com 3.500, ele pode chegar a 3 quilos, se ele perder peso. isso, mais ou menos isso. Entendi. Tá bom. Outra pergunta, que eu acho que essa é assim, muita gente deve te perguntar isso. O bebê pode ou não pode dormir de bruço? Qual que é a posição correta para esse neném dormir? E essa questão da morte súbita, assim, que é uma preocupação de muita mãe. É. Realmente, assim, comprovadamente, a posição mais segura para o bebê dormir é de barriguinha para cima. Aham, Óbvio, no início, assim, um recém-nascidinho, um neném com 1 mês, né? À medida que sim. ele vai crescendo, ele vai tendo uma habilidade maior até de rolar sozinho, e aí tá liberado. Pode dormir de ladinho, pode dormir, né? Aham, Mas assim, o que que eu oriento? Sempre dormir de barriguinha para cima, principalmente recém-nascidos, né? Principalmente assim, que são os que precisam dormir de barriguinha para cima pelo risco de morte súbita mesmo, se dormir de bruço. Ah, sim. Karina, mas e se durante o dia eu estiver ali do ladinho do neném, observando e tal? Pode, pode, entendeu? A posição mais Maravilha. segura é barriguinha para cima. Eu estou do Aham, lado, estou vigiando ali de olho. Se ele engasgar, eu vou conseguir pegar rapidinho e tal, durante o dia, não é durante a noite que a mãe pode cair num sono mais profundo e tudo mais. aham. Pode, fica de olho. É só um cochilo durante o dia do neném, né? Também não precisa ficar sofrendo por causa disso também, não. Mas você quer ficar tranquila? Se eu dormir, vou largar o neném lá dormindo e tal, barriguinha pra cima sempre. Se for deixar o neném sozinho, barriguinha pra cima sempre. Aham. Isso é extremamente importante. Mas É. eu vejo que é uma pergunta, porque muitas vezes as mães não sabem fazer aquele rolinho, né? O bebê, quando ele é bem, bem Aham. novinho. E aí, colocar ele de barriga para baixo, né? De bruço, faz com que ele não se espante, se assuste, Aham. né? Porque é um reflexo do bebê mesmo, normal, natural. Mas que ele acorda e a mãe fala: Ah, meu filho não está dormindo. E muitas vezes nem é isso, né? É só uma posição errada, ou enfim. Então eu É, vejo que é uma dúvida mesmo de muita gente, de muita mãe. é. Mas o mais seguro é de barriguinha pra cima, realmente, assim. Bem lembrado. Ótimo. Agora a nossa próxima pergunta, que eu acho que também é assim, o seu papel como pediatra, né, nesse início, ele é fundamental, mas e na hora do desmame? Que a mãe chega lá desesperada e fala assim: agora eu vou trabalhar, não tenho mais como amamentar, não quero dar fórmula. Ou então, o que que eu faço? E agora? Então, o ideal é ir conversando isso antes desse momento de ruptura, assim. Aí eu vou Aham, voltar a trabalhar, tipo, mês que vem. Não espera chegar uma semana antes ou no sim, dia para pensar nisso, né? Ela tem que se aham, preparar antes. Então, se a mãe tem uma boa produção de leite, tá, ela pode até começar a estocar esse leite materno, ordenhar, aham, congelar e começar a estocar 1 mês antes, né? Para quando ela voltar a trabalhar, ela já ter um certo estoque ali de leite materno para deixar para ser oferecido para o neném quando ela estiver trabalhando. Eu fiz isso, assim. Eu estoquei meu leitinho lá para quando eu voltasse a aham. trabalhar, o Pedro continuar com o leite materno e não precisar usar fórmula. Maravilhoso. É uma Eu acho que opção. muita gente não faz porque não sabe que o leite materno dura tanto congelado, né? É. Então, é E uma questão dependendo de das informação de condições de novo, né? congelamento, se você segue todas as regras no recipiente adequado e tal, pode ser até três Aham. meses, né? Pois Vamos supor, é, se dura você. bastante. Eu também não sabia disso, eu vim saber estudando agora, né? Para
para todos esses posts, porque é muito assunto, né? A gente acha que, mas eu vou falar só de amamentação, vai passar tão rapidinho, mas não, é muita coisa, é né? muita Muita informação coisa. mesmo. Eu imagino você, como pediatra, que tem que ter noção de um corpo inteiro ali em desenvolvimento ainda, né? É muita informação, é muita coisa. Eu admiro muito essa profissão, admiro muito o seu trabalho, tenho te acompanhado desde que você estava grávida ainda do Pedro. Aham. Então, acho que toda essa construção nossa aí foi muito legal, muito boa. Ah, E obrigada. muito, muito, muito obrigada por todas essas respostas. Foram dúvidas minhas, foram dúvidas de algumas seguidoras também, em que a gente pôde abrir hoje. Eu vou deixar essa live salva no Em relação YouTube. ao desmame também, Ah, é bom lembrar que quem é CLT, por exemplo, né? Tá protocolado que tem direito a 1 hora de amamentação. sim, sim. Então, até o É, neném. É, isso é uma coisa que pouca gente sabe pouca também, gente sabe, porque porque a questão eu, não é eu lembro que eu divulgado. tive Não, uma financeiramente professora. não é interessante as empresas Aham, ser divulgado vastamente, mas é direito, corra atrás. Você pode tirar 2 períodos de meia hora, né, para sim, poder fazer isso, para poder amamentar. Que tem aham. muita gente que não sabe que tem esse direito também, né? E Coisa essa também que questão de poder amamentar o seu filho enquanto você trabalha é maravilhoso, porque aí não dá aquela ansiedade, né? Você fala, e agora, o que eu vou fazer, né? Então, ainda poder continuar amamentando, não ser abrupto esse desmame, não ser uma coisa assim, sofrida, tanto para a mãe como para o bebê, é maravilhoso. De fato, ainda bem que é lei, né? Porque não era, já teve épocas em que é, isso não existia, né? Então, que bom que muita coisa mudou em relação à amamentação, muita coisa mesmo. Muitas leis mudaram para que a gente pudesse amamentar. Porque não é fácil, não é uma coisa que vai acontecer assim de uma forma natural para muita gente, né? Vai tem ser países difícil. que as mães têm licença de 2 anos para conseguir amamentar o filho por 2 anos. Olha isso, assim, Aham, o nível de compreensão e de acolhimento e de apoio ao aleitamento. Se eu não sei se é Suíça ou Suécia, que a mãe pode ficar até 2 anos de sim. licença para poder amamentar. Aham. Não Mas é são nossa países que realidade. já enfrentaram isso há muito tempo atrás, né? Eu estava vendo uma É. questão bem cultural, que lá é onde começou a mamadeira também, mas hoje não é mais, né? Hoje eles já apostam muito na questão do aleitamento materno, mas também já foi super tabu para eles, né? Que a amamentação fosse uma coisa que funcionasse. Não era assim uma coisa. É. Na Europa, no geral, né? Eu acho. Não era como é aqui no Brasil, que eu acho que virou comum amamentar, mas também virou comum dar mamadeira. Lá não, lá era uma coisa e agora é outra. E eu vejo essa diferença, assim, nesses países que hoje são bem mais envolvidos do que o Brasil nisso. Eu acho que a gente está num processo ainda aqui no Brasil de voltar, de retomar, né, essa valorização Aham, do leite materno e tudo, assim. Eu fico com esperança, assim, de que a gente retome esse incentivo, assim. Já está tendo um movimento, mas muita gente ainda recorre à fórmula mamadeira, né? aham. Eu acho que foi até tema desse agosto dourado agora, uma questão de sustentabilidade, né, a amamentação. Então, se a gente investir nisso, tem muita gente investindo nessa questão de veganismo, de vegetarianismo, né? De trazer todos esses benefícios para a sua vida, não só alimentar, mas eu acho que de uma forma geral, quando a gente pensa no todo, né? Quando a gente pensa nessa unidade materna, que a gente está falando de aleitamento, a gente vai conduzir muitas mães a voltarem a amamentar de verdade, assim, não só por um momento, não só porque é legal ou convencional, mas porque ela vê esses benefícios, né? A gente mostrar que isso existe mesmo, não é só uma foto bonita, não é só um momento, mas sim benefício de saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quanto pro bebê. Sim, É. de bebê até crescido, né?
Eu acho que são muitos fatores que envolvem o aleitamento materno. Não tem como a gente falar em uma hora todos esses benefícios, nem fazer todas as perguntas que eu queria. Mas é bem isso que a gente disse mesmo, e que você, como pediatra, sabe, que ali naquele primeiro momento é a dificuldade maior de uma mãezinha para ela continuar amamentando. Então, me diz uma recomendação sua, assim, que foi uma coisa que você teve com você quando você estava amamentando. O que você falaria para uma mãe que está querendo desistir de amamentar hoje? Ai, difícil, assim, porque são vários motivos que fazem uma mãe pensar em parar de amamentar, né? Pode ser a Sim. dor física da fissura, por exemplo, pode ser Aham. emocional, porque o peito é só a mãe que consegue dar. A mamadeira, qualquer cuidador consegue dar. Sim. Então, é tentador, é muito tentador você querer às vezes ficar ansioso e querer ceder à mamadeira. Mas é Aham. tão maravilhoso amamentar que vale a pena insistir nesse momento e corrigir o que tem que ser corrigido, porque o vínculo com o neném é maravilhoso. Não que uma mãe que não vai conseguir por outros motivos, não tenha o mesmo vínculo, vai ter. Aham. Mas você, eu acho que é um pouco muito de você ter a consciência tranquila que você está fazendo o melhor para o seu filho. Assim, quando a gente fala de filho, a gente quer fazer Aham. O melhor. tudo perfeito, né? E o Sim. que é perfeito para alimentação e para o desenvolvimento e tudo do seu filho é o leite materno. E Aham. vale a pena insistir pelo bem dele e pelo seu bem também, né? Por mais Sim. que seja desafiador nesse momento, depois que as coisas se encaixam, que você corrige a pega e tal, é tão gostoso, é tão prazeroso Aham. amamentar, que eu acho que só quem conseguiu fazer isso sabe a dimensão que É. é. Igual eu tô sofrendo porque em breve eu vou acabar desmamando o Pedro, não vai ter jeito. Mas assim, Já do tá. que eu vi de amigas e de pessoas mais próximas, assim, que amamentaram por muito tempo, na hora de desmamar, quem sofre mais é a mãe. Porque é tão É. gostoso amamentar, depois que a gente passa esses percalços do início, né? Sim. Que vale super a pena. Assim. Procura ajuda, informação, apoio familiar, conversa, sabe? Aham. Tem vários livros que dá para você ler, se informar. Às vezes tem mãe que fica desesperada. Uma amiga minha que eu estava conversando, estive na minha cidade, né, que é até o Flotone recentemente, ela falando que Sim. ela, ela se machucou tanto, ela teve tanta fissura e tanta dificuldade de amamentar, que ela começou a não ficar à vontade com a filha. Ela não enxergava a filha como filha, assim. Ela tinha Aham. pânico quando ela estava perto da filha. E aí, a, a, o fato de quem está em torno é tão importante para acolher e para entender o sentimento dessa mãe. Aham. Eu entendo o seu desespero, mas vai dar certo. O que você precisa que eu faça para você se sentir melhor? Entendeu? Porque Sim. ao invés dela receber esse tipo de auxílio, ela apontaram o dedo para ela. Ah, isso não é mãe, uma mãe que não quer amamentar. Não é porque Aham. ela queria, ela sabia que era o melhor, mas ela psicologicamente ela não estava bem. Ela precisava ser Aham. acolhida, sabe? Sim. Eu tô até terminando de ler um livro que chama O Livro que Seus Pais Gostariam que Você Tivesse Lido. Ai, que Que é de lindo. uma. Eu já vi a capa. Nunca li ele, não. Excelente, excelente. Ele fala disso, assim, não só da depressão pós-parto, mas ele fala Aham. de vários sentimentos pelos quais a mãe passa nesse momento e que às vezes é só questão, você não precisa nem resolver o problema, só de você entender, né, Sim. quem está em torno. Eu entendo que é angustiante o que você está passando, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Aham. E é muito Mudar importante. essa perspectiva, né? Eu acho que faz toda a diferença mesmo. Exatamente. Tem até um relato nesse livro de uma mulher que fala que ela
ela teve depressão pós-parto e ela, tipo, fugia. Ela largava o neném com a babá, e com fórmula e saía. Foi esparecer, porque ela Aham. não conseguia ficar na casa com o neném daquela forma e tudo mais. E ela falava que ela tinha vontade de... Ela se imaginava tacando o neném na parede. Ela tinha tanto medo daquilo que a solução que ela criava era largar o neném com a babá e sair de casa. Sim. E aí um dia ela conseguiu expressar, porque a gente tem medo desses sentimentos, assim, né? Aham. Nossa, olha o que eu tô pensando em tacar meu neném na parede. E aí essa psicóloga, ela fala, o problema não é o sentimento. Sentir, você pode sentir qualquer coisa. Sentimento não prejudica ninguém. Aham. O problema é se você tomar uma ação a partir desse sentimento. Mas para você Sim. não tomar essa ação, você precisa ser acolhido. E aí ela falou que um dia ela tomou coragem e comentou com a irmã dela, que ela estava saindo porque ela tinha esse pensamento de tacar o neném na parede e que ela não conseguia lidar. E a irmã dela falou, não, mas eu também já senti isso. Você Aham. já sentiu? Então, assim, eu não sou tão anormal assim, sabe? Outras pessoas já sentiu, minha irmã não tacou a filha dela na parede e ela tá aí, né? E a filha dela tá bem, e ela também tá bem. Uhum. E só dela sentir que ela não era a única louca que já tinha pensado algo semelhante, ela já se sentiu melhor e conseguiu ficar em casa Sim. e tomou essa E consciência de consegue que não, administrar aquele minha irmã não sentimento tacou ali, na né? parede, eu também não vou tacar, por mais que eu tenha esse sentimento às vezes. E resolveu. Sim. E ela parou de sair e conseguiu lidar com a situação só de alguém entender o sentimento dela. Olha que loucura, assim. Aham. Então, A gente tem essa fuga, né? Muitas vezes a gente quer fugir de um problema. Eu acho que durante o puerpério a gente passa por isso em várias vezes, né? Não é só uma vez, não é só em relação à amamentação, também ao corpo, à nossa cabeça, tudo muda. Então é um momento que a gente espera amar e muitas vezes não está sendo amada, às vezes, né? E eu acho que isso pega também, igual você falou, não tem ninguém para. Eu estou cuidando, eu estou amando, mas não tem ninguém para fazer isso por mim. Então, é a hora que fica confuso às vezes. E as mães têm que ter essa noção, esse entendimento de que tá tudo bem, né? Pensar assim tá tudo bem. Não agir assim, mas pensar assim tá tudo bem. Eu não preciso amar só porque eu já fiquei 9 meses grávida. Esse amor ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? Essa criança vai crescer, ele vai falar com você, ele vai te agradecer algum dia ainda. Então, é uma construção de uma vida mesmo, não é só ali aquele momento. E a gente é muito, acho que mulher é muito imediatista nessa questão, né? De querer tudo acontecendo ali como a gente imagina, né? E não é, muitas e de vezes uma forma vai, muito vai demorar. romantizada, né? Que às vezes a gente vê em novela, em filme. Aham, Na vida real não sim, é assim, né? é, não é. Mas, Acho né, que a por gente isso que pode grupos de amadurecer. mães funcionam tão bem, assim, né? Quando realmente é um grupo que se abre, que as mães colocam situações pelas quais elas passaram e contam Aham, esse tipo de coisa. Às vezes uma pessoa que está extremamente sofrida por dentro e não tem coragem de expressar aquilo ali que ela está sentindo, só de ver que uma sim, outra pessoa sentiu a mesma coisa, passou pela mesma coisa, já dá um alívio, é né? Eu acho que por verdade. isso que funciona tanto esses grupos de mães e de, né? Aham. É de Depois acolher você me sentimento, mas de manda, realmente entender o outro. sim. Depois você me manda os livros, alguns livros para eu postar aqui, Mano, porque eu acho que filme eu já procurei, eu nunca achei filme assim. Já achei filme acadêmico, mas filme para a gente assistir em relação à amamentação não tem. Não, nunca vi, esse pelo livro menos. especificamente não é em relação à amamentação, assim. Aham, Sobre sentimentos mesmo durante a educação sim, dos filhos, como lidar, por exemplo, com a depressão pós-parto, ou não aham, necessariamente a depressão, mas esses sentimentos que às vezes rondam nesse período inicial da maternidade, como aham. lidar com as birras um pouco mais na frente, sabe? Mas Porque bebê tem birra também, bebê o faz filho, umas, filho né? testa a gente o tempo inteiro, né? Assim, É, a gente é eu desafiado sei sempre. bem. E aí, muita coisa que aconteceu lá na nossa infância influencia na nossa conduta com nossos filhos, e ela fala Aham. muito disso, assim, né?
Se você tiver Legal. consciência disso e começar a se observar e a relação que esse sentimento tem com alguma coisa que aconteceu na sua infância, quando você era da idade do seu filho, só de ter essa consciência e você querer ter uma postura diferente da que tiveram com você, já Sim. faz uma diferença enorme e faz uma diferença para as próximas gerações, porque às vezes você vai arrastando uma coisa que aconteceu com seu tataravô e que vai se repetindo na família. Assim. E desnecessariamente, né? Já podia ter mudado, alguém já podia ter tomado uma atitude diferente, mas não consegue, porque não fala, né? Essa questão da comunicação, ela é incrível mesmo. Quando você põe para fora, você consegue externar e pensar melhor, né? À toa que existe psicólogo, né? É É, por isso que a gente faz terapia. Que quando a gente fala, a gente compreende um pouco melhor até o que a gente está sentindo, né? Então a gente consegue passar. Eu consigo escrever muitas vezes melhor do que eu falo, por exemplo. Quando eu falo, eu só meio que falo um monte de coisa. Mas quando eu estou escrevendo, quando eu estou colocando essas ideias em algum lugar, eu consigo ordenar elas melhor. Então, eu acho que é mais ou menos isso na amamentação, né? Quando você para e pensa, fala assim, não, tá tudo bem, um dia de cada vez, eu vou conseguir. Essas coisas vão fazendo com que você tenha mais disposição, com que você tenha uma atitude positiva diante daquilo, né? Mesmo com dor, mesmo com algum problema acontecendo. Então, eu acho que é nessa vibe mesmo que a gente tem que tratar esse momento de amamentar. é. Mais alguma consideração? Alguma recomendação? Ai, pensar. Acho que não é, acho que é estar aberto, é não se cobrar tanto, porque nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? A gente se culpa o tempo Essa eu nunca tinha inteiro de escutado. tudo. Nasce uma mãe, nasce uma culpada. Assim. Você É pariu, você já começa a se verdade. sentir culpada de tudo, às vezes até antes do parto. Às vezes você imaginou um parto normal e acontece alguma coisa que você cuidou, você já tá ali se culpando. Sim. E assim, não se culpe tanto, não carregue isso, sabe? A maternidade é para ser leve, né? E quanto mais Aham, leve, mais gostoso é. é verdade. Problema qualquer um tem, qualquer coisa na vida, mas não se cobre tanto. E esteja aberto a pedir ajuda. Eu tive uma certa dificuldade, sabe? Assim, eu era muito Aham, galinha, assim, sabe? Em cima dos ovos, assim. sim. Eu queria assumir todo o cuidado do Pedro, tá? Mas chega a hora que realmente você não aguenta. Então, assim, esteja É. aberta a procurar ajuda, seja de parente, familiar, amigo, profissional, Aham. psicólogo, porque ajuda tanto, dá um alívio tão grande. Você não precisa carregar esse fardo sozinho, assim, né? Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Você não precisa ser a Mulher Maravilha. A gente não é Mulher Maravilha. A gente é ser Quando a gente humano, se normal, abre para mãe, ajuda. mulher. E a gente precisa realmente de ajuda e precisa estar aberta a essa ajuda, assim, né? Aham, sim. Obrigada. Só Ah, tenho obrigada a muito, você. muito a agradecer. Você é incrível, seu trabalho é maravilhoso. Eu te admiro de longe. A gente Ah, não obrigada. conhece, Você que mas é uma você fofa. é Uma uma fofa e uma querida. guerreira. Você admira demais também, gente. 5 filhos, não é pra qualquer um, não. Não é. É, a Definitivamente. Você foi gente quase pirando com aprende. um, imagina assim. Eu não sou a mãe que nasceu culpada, eu sou a mãe que nasceu pirada. Mas a gente controla, a gente aparenta ser normal, né? Tô brincando, não, mas é maravilhoso. A maternidade me faz muito bem, me faz mesmo. Eu aprendo todo dia e eu acho que só me faz bem porque eu tô disposta a aprender com as crianças, sabe? Eles me põem à prova o tempo todo de ser uma pessoa melhor, de ter palavra, né? Se eu falo que vou fazer alguma coisa, eu falo, mamãe, por que você não fez? É, Sabe? De realmente me colocar à prova de mim mesma. Será que eu seria tudo que eu sou sem meus filhos? Eu acho que não. com certeza não. Então, eu sou muito É muito grata por isso. transformador, assim. É, é Eu único. postei um É texto único. esses dias, assim, falando disso, assim. Tanto que muda e como você se torna um ser humano melhor realmente quando você se torna mãe, assim, né? Quando você se torna Aham, pai, mãe. sim. É muito transformador. Você pensa em mil outras coisas que quando você não tinha filho, você não pensa, assim. Eu não Aham, pensava tanto em, sei lá, em
questão ambiental, para deixar o mundo melhor depois daqui a um tempo. Aham. Eu não me via me preocupando tanto com isso quanto eu me preocupo hoje, assim, no mundo que o Sim. Pedro vai viver, sabe? Aham. É muito transformador, assim. O texto realmente diz É. o que eu sinto, assim, da A gratidão que gente eu tenho por ser passaria mãe. horas falando, né? É. E eu achei muito interessante que umas 3 pessoas vieram me mandar mensagem, assim, que tinha medo de ser pai, de ser mãe, e que o Aham. texto despertou, assim, nossa, foi transformador para mim ler seu texto, assim, que abriu um pouco a minha cabeça para perder um pouco do medo e enxergar a parte boa, assim, que a pessoa só enxergava a responsabilidade e Aham. tudo, assim, a pressão que é, mas não tinha parado para pensar na transformação e nas maravilhas, nas vantagens que vêm, Sim. assim. E eu fiquei super feliz, assim, porque realmente é transformador, assim. Acho que se todo mundo fosse pai e mãe e se todo mundo tratasse as outras pessoas como a gente trata os filhos, o mundo É seria verdade. realmente muito melhor. Muito melhor. Sim, porque a gente trataria tudo com amor de verdade, né? Um amor genuíno. Exatamente. Mas valeu, valeu mesmo, Ah, Cá. obrigada a Um você, beijo Tânia. para você, um bom final de semana. Eu vou deixar essa live salva lá no meu canal do YouTube. Eu não vou deixar aqui, mas eu vou te mandar uma cópia se você quiser postar, Ah, ótimo, tá bom? obrigada. Tá, Então ótimo. tá. Obrigada, beijo. Beijo para você, Boa bom final de noite. semana. Para Tchau, você linda. também e para os 5 aí. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.